Olá, tudo bem? Hoje a gente está estreando aqui no nosso canal do YouTube o nosso podcast, um espaço onde a gente reservou para os nossos pacientes contarem histórias reais e a gente trazer informações sobre a odontologia de modo geral, fazer o nosso ouvinte, o nosso telespectador, vivenciar um pouco da nossa clínica. Eu sou o Dr. Paulo Cruz, sou responsável técnico pela clínica Sorrier e a gente tem um trabalho muito bacana de reabilitação oral. Trabalhamos com implantes dentários, com próteses de cerâmica pura, com próteses removíveis, aparelho, tratamento de gengiva, tratamento de canal. Mas hoje o nosso assunto é com a dona Conceição Paixão, uma paciente muito importante para a gente. Está com a gente aí por quase 10 anos de tratamento. E ao longo desse tempo ela tem evoluído, tem ressignificado a sua relação com a odontologia. E a gente conseguiu durante esse tempo modificar a vida dela. Como ela passou por todo esse processo de ressignificação, de transformação da vida através da odontologia, ela foi a escolhida nossa paciente número 1 para contar aqui a sua história, como é que ela chegou até aqui e como a gente conseguiu desenvolver esse trabalho. Tudo bem, dona Conceição? Ai, tudo bem, doutor. Como é que a senhora está? Hoje eu estou bem, né? Está se sentindo à vontade aqui no nosso podcast? Estou, sim, bem à vontade. A senhora se sente bem na frente das câmeras? Ou está um pouquinho ainda tímida? Tudo bem, bem. Agora você falou de como eu cheguei, foi bem triste, né? Como eu cheguei. Assim, a senhora passou por um período, por um processo. Traumático, né? A senhora é de uma geração que vivenciou uma odontologia que era basicamente mutiladora. Pronto. A pessoa sentia uma dor de dente E perdi o dente. e perdia o dente. Porque a solução que existia popularmente naquela época era fazer a extração, arrancar o dente da pessoa, né? Isso era de praxe. Sentia uma dor, ia lá se livrar de um problema. E a partir daí você ia sofrendo mutilações. Me fala um pouquinho de como é que era essa sua experiência antes da Sorrier, nesse passado que você vivenciou. É como eu lhe falei, doutor Paulo, se eu for contar como tudo começou, você vai chorar. Conte. Imagina uma menina de 15 anos perder o seu dente, né? Do sorriso, que abre as portas para a sua vida. E naquela época não tinha canal, tratamento, nada. Então, perdi logo meu dente. Eu comecei a minha juventude sem um dente. Então, eu sofri a minha adolescência, assim, terrível. Até os 17 anos, sofri muito. Aí, Isso mexia com a tua autoestima. claro, não tinha nem como eu sorrir para ninguém. Era um trauma terrível. E aí associou-se ao medo, né, do procedimento, que era sempre muito agressivo. Era um sofrimento. Cada dente que eu perdi era uma tortura, na cadeira do dentista. Aí, ao longo dos anos da minha vida, eu fui criando mais pânico, mais medo. E Se afastando da me odontologia. afastando e baixando a minha autoestima, né? Aí eu fui perdendo os dentes superiores ao longo da minha vida. E cheguei ao ponto que estava difícil, né? Foi quando eu decidi fazer aquele procedimento que o senhor me socorreu, né? Do implante. Tu foste perdendo teus dentes e aquilo Ao longo da minha foi virando uma bola de neve. À medida que Foi. você perdia o dente, você aumentava Porque o as medo. peças que a gente usava, né? Iam maltratando o esmalte do outro dente vizinho. Aí aquele dente criava aquela cárie no pé do dente, na raiz do dente. Aí tirava, aí botava outra peça, aí aquela outra peça ia danificando os dentes. Cada vez que trocava uma peça, também perdia um dente. Perdia um dente. Porque, além talvez não tinha correção, orientar como a gente tinha que higienizar, né? Eu sei que eu fazia canal, todos os meus dentes eu perdi depois de canal, de fazer obturações, fazer enxerto de dente, tudo foi assim, pontual. Um dente, depois outro, perdendo assim, com muitos tratamentos de dentista. Eu acho que eu A gente passei se minha conheceu- vida toda na cadeira do dentista. Tem uma história aí para ser contada, né? Foi. A gente se conheceu em meados de 2010, 2011, por aí, né? 2010, tu fizeste uma avaliação comigo e aí a gente estava para começar um trabalho para reabilitar teu sorriso, para colocar teus implantes. E aí você fez o procedimento cirúrgico em outro local. Conta um pouquinho como é que foi esse procedimento. O processo meu foi o seguinte, porque você tem que ter duas coisas na vida, o dinheiro e a coragem. Eu nem tinha coragem nem o dinheiro. Quando eu consegui o dinheiro, fui atrás da coragem. Conheci uma médica da clínica onde eu tinha um plano dentário, que era odontocista, e ela me incentivou muito,
para ir atrás do implante. Só que ela não me deu suporte, apoio no final. Depois da cirurgia feita por um outro médico, ela ia entrar com a prótese, né, sobre o implante, e ela literalmente me largou na praça, não quis continuar meu serviço, a gente teve um desgaste, e eu fiquei com a boca toda costurada, sem saber para onde ir. Foi que uma amiga me orientou a lhe procurar, né? Vamos procurar, olha esse dentista sorrindo, aqui. chorando na casa, assim, acabada. Na época ninguém usava máscara, né? E eu de máscara no rosto, eu andando na rua e o povo olhando para mim, achando que eu tinha alguma doença contagiosa. Isso há 10 anos atrás, né? E aí você chegou para mim e me reconheceu. A gente, nossa, já tinha feito uma avaliação no passado, e aí você voltou para mim e voltou com a situação. Tinha uma prótese que você não conseguiu usar, porque você já tinha colocado os implantes, e tinha que fazer a prótese fixa sobre implante, mas também não podia ficar aquele período entre a confecção e o final sem prótese. Eu acho que foi o grande diferencial do acolhimento da gente, foi conseguir imediatamente... Foi imediatamente, porque eu teria que ficar... Eu estava sem nenhum dente superior, né? Tinha perdido todos, os que tinham sido extraídos. E aí eu fiquei em pânico, eu tinha que trabalhar e como é que eu ia viver, eu entrei em pânico mesmo. Foi uma situação desesperadora na minha vida. E aí a gente conseguiu naquele momento já fazer... Aí você me resgatou, me tirou da sarjeta e me resgatou e fez aquele procedimento que em pouco tempo eu já estava, né, com os dentes. Não, eu lembro que foi assim, foi no mesmo dia. Eu disse, não, Ana Conceição, traz aqui tua prótese, eu vou fazer um ajuste, você vai ficar usando ela como provisório. E aí a gente toca o barco, vai fazendo os procedimentos até chegar na prótese fixa sobre implante. É, porque eu coloquei 6 pinos superiores, né? E... Nesse momento você ainda tinha muito medo de dentista. Tinha demais. Eu lembro que você sentava na cadeira, toda se tremendo, e aquela coisa toda. Era porque o trauma de não ter dente era maior do que o meu medo. Então eu tinha que esperar o medo, porque o dano era maior. Tinha muito medo da anestesia. Da anestesia, então, nem pensar. E aí a gente conseguiu ressignificar com o nosso protocolo de anestesia sem dor. E aí a gente fazia anestesia bem lenta, computadorizado, né, assistida por computador, para a injeção ser bem lenta e você não passar pela dor da picada, pela dor da infusão do anestésico. E aí aquela coisa toda foi modificando como você enxerga a odontologia. E pouco tempo depois você estava com os seus dentes fixos superiores, mas ainda tinha o problema inferior. Mas quando eu resolvi essa parte do superior, eu já tive uma qualidade de vida assim que eu alavanquei a minha vida assim. Em um ano eu recuperei 10 anos da minha vida, né, de autoestima. Conseguiu comer, conseguiu sorrir. Eu esqueço até que é meu, né? Eu paguei, né? São meus. É tudo seu aí. São meus dentes mesmo. Eu paguei por eles. Sofri, tudo seu. Né? Tive aquela... Merecido, né? Aí agora entramos no segundo processo, que foi os inferiores, né? Quando a gente terminou os superiores, eu disse, não, Conceição, a gente tem que modificar a parte de baixo também, porque você tem o mesmo sistema. Você tem um removível que estraga teus dentes. Que era inferior, né? E aí você diz, cara, eu ainda não estou pronta para fazer isso emocionalmente falando. Eu disse para você, doutor, não me peça, eu não vou fazer, eu não tenho coragem. Não tenho coragem. Aí ele disse, não, mas vá sem coragem mesmo. A gente vai sem coragem. Vá sem coragem. Quem tem que ter coragem sou eu de fazer o procedimento. Aí agora eu consegui novamente, né, um recurso, que é uma duas batalhas, né? Mas recurso foi você. Assim, não foi a minha insistência, não foi o meu argumento. Foi o meu querer, né? Foi um processo interno teu que você chegou para mim e disse, doutor Paulo, agora está na hora de eu fazer. Mas eu não queria passar pelo trauma cirúrgico que eu passei. Naquela época. E aí eu disse, não, dona Conceição, a gente tem como fazer isso, a gente tem um recurso aqui na clínica de fazer um procedimento cirúrgico sob sedação consciente, ou seja, a gente chama um médico, doutor Tadeu, anestesista, que faz a sedação. A sedação você não é uma anestesia geral, você não dorme na cirurgia. É como se fosse a sedação que se faz numa endoscopia, por exemplo. E aí a paciente fica bem calma, a gente consegue fazer o procedimento de uma forma bem mais tranquila. Me fala um pouco desse procedimento. Esse é muito tranquilo, né? Graças a Deus, porque eu tenho aquela ansiedade, quando eu fico muito tempo na cadeira dentista, começa a me dar aquela ansiedade, aquela síndrome de querer sair correndo, largar tudo. E eu sabia que eu poderia ter isso e não ia deixar o seu trabalhar em paz.
eu ia ficar ansiosa. Então, quando você me der essa solução, que eu podia ser sedada e não ia ver nada, eu topei na hora, né? Fui lá atrás do médico, entrei em contato com ele e acertei para ele vir, né, fazer o segundo procedimento, que era os inferiores. Tirar esses 3 dentes que eu já tinha, né? E os que eu já tinha perdido. E foi uma paz, não sofri nada. Podia ter acontecido há 10 anos atrás, né? Não teria sofrido o que eu sofri. E agora eu estou com os dentes inferiores também. Mas tudo vem na hora certa, né, dona Conceição? Muito paz, porque uma mulher, eu acho que tá tanto bom como para a mulher, mas acho que a mulher ainda pesa mais, né? Não ter dente é muito triste. E eu quero ser uma velhinha de dente. E eu vou viver 96 anos, ali disso. No mínimo. E eu vim aqui todo dia, eu sou sua cruz. Que é isso, né, Conceição? Lhe ver assim, sorrindo, mastigando, eu com chego, autoestima. doutor Paulo, o senhor vai, bom. eu vou chegar com uma bengalinha aqui no seu consultório, o senhor vai ter que me atender. Foi interessante esse procedimento que a gente fez, na Conceição, que apesar de a senhora não ter dormido, a senhora está responsiva todo o tempo na cirurgia, a gente conseguia conversar. Na Conceição, vira um pouquinho para cá, mexe um pouquinho para lá. E você estava lá, conversando comigo, interagindo, mas terminou a cirurgia, você foi para casa e quando você chegou no outro dia, você me disse que esqueceu de tudo. Não lembro nada. Não lembra de nada, é como se tivesse dormido. Era. E não teve nenhuma dificuldade de cicatrizar, não sangrou. Foi já tranquila. colocou os dentes? Foi tranquila a recuperação. E eu já estou, né, com os dentes. Foi assim, uma coisa saudável demais. Não teve nenhuma violação assim, me deixasse em pânico, nada. Que maravilha. Foi muito tranquilo. Não sentiu dor? Nada. Reabilitou, tá mastigando. Quem já viveu o que eu vivi em cadeira de dentista, meu Deus, só eu sei. Semana passada ela chegou para mim para a gente fazer uma reavaliação, sentou na cadeira e falou, doutor, eu já não estou mais quase com medo dessa cadeira. Estou perdendo medo da cadeira, me sinto sem medo na cadeira. Daqui a pouco é como se fosse ir pro cabeleireiro. Doutor, parece que eu estou no cabeleireiro agora. Que maravilha, dona Conceição. Estou muito em paz, grata, muito feliz e agradeço muito pelo apoio. Houve essa interação, né, que isso é muito bom entre o paciente e o médico. Tem que ter essa confiança, e eu tenho essa confiança de que, não, se não for com o doutor Paulo, eu não faço com outro médico, que não desmerecendo os outros médicos, né, claro. Mas tem que ter essa interação, tem que ter essa energia. Porque se não tiver essa confiança, a gente não consegue não, porque o medo é grande. Que bom, a gente consegue fazer a odontologia, uma odontologia diferente, uma odontologia que mais humana, mais próxima, cobrindo esses traumas aí que a pessoa passou, ressignificando todo o processo, todo o tratamento e fazendo de uma forma mais prática, mais previsível, agora que a gente também abraçou a odontologia digital. Né? É mais uma coisa que a gente consegue trazer para dentro da clínica, essa pegada digital. Antigamente a gente precisava fazer moldagens com material de moldagem tipo alginato, silicone. De gesso, aquela de gesso. Exatamente, que a pessoa, algumas pessoas sentiam ânsia de vômito, né? Desconforto de passar tanto tempo com o material na boca. E eu acabei de fazer um escaneamento da senhora que substitui aquela moldagem, a gente fez esse escaneamento em menos de 1 minuto. Eu estou até com as imagens aí, pode ser colocada no vídeo agora. E é um procedimento tão tranquilo, a pessoa senta ali, é limpo, né? O material de moldagem suja um pouco, incomoda. É limpo, é seco, né? Você vai ali, é um trabalho que é feito, uma geração de um modelo digital dentro de um software, através de uma captura de imagens com fotografias e vídeos dentro da boca. Esse é um scanner. E é um procedimento muito mais previsível, porque limita vieses como distorção do material. Todo material de moldagem ele vai ter algum grau de distorção, por mais preciso que ele seja. E o erro da mão humana. Eu vou levar aquilo para dentro do computador e aquilo ali vai ser feito com uma precisão digital. Né? Outra vantagem bacana que eu enxergo dentro da odontologia digital é o fato de que a gente consegue fazer as coisas mais rápidas. Antigamente eu fazia um molde de silicone e eu colocava dentro de uma caixinha, esperava o motoqueiro do laboratório chegar, o motoqueiro do laboratório colocava aquela moldagem na caixinha, ele ia saculejando dentro da moto, até chegar no laboratório. Lá vazava-se um gesso, é outro material que também, além da distorção do material de moldagem, tinha do material que a gente vazava dentro do material de moldagem, que é o gesso. E em cima daquilo ali, depois que se gera a moldagem, o protético ia trabalhar.
E existe uma série de procedimentos até chegar no trabalho final. Recortar modelo, montar dente, aplicar porcelana, fazer a fundição do metal. Tudo isso aí são vieses que imprimem erros no trabalho. Quanto mais processos estiver ali, mais erros tem. E com a tecnologia digital, a gente abrevia esses tempos, a gente diminui o número de procedimentos e diminui o erro da mão humana. E a gente consegue fazer trabalhos que a gente demorava 15, 20 dias, a gente consegue fazer em bem menos tempo, 24 horas, 36 horas, uma semana, né, a depender do tipo de trabalho. Isso é muito interessante. A gente consegue fazer, através da anestesia sem dor computadorizada com Morpheus, um procedimento menos doloroso. A sedação, ela traz uma cirurgia muito mais confortável, mais rápida e menos traumática, porque a partir do momento que você é sedada, você fica um paciente mais tranquilo de trabalhar, para mim também, entendeu? Dá mais porque tranquilidade você pro abre, médico, né? Tá você relaxa, abre mais a boca, você não sente dor. Exatamente. E eu consigo fazer um procedimento mais rápido. Eu garanto que foi bem mais tranquilo dessa vez. Bem menos traumático, né? Com certeza. E aí a recuperação é bem melhor. E agora, junto disso, a gente traz a odontologia digital, que vai trazer mais previsibilidade e mais agilidade de tratamento. Mas essa tecnologia de implante dentário, acho que foi um gênio que desceu do céu para fazer isso pela gente, porque aquelas peças horrorosas, não podia existir. Os implantes evoluíram muito. A minha mãe nunca se adaptou, principalmente quando eram as duas, né, que as pessoas teriam que usar, no meu caso. A inferior, nunca eu ia conseguir. A minha mãe não conseguiu, ela terminou os dias de vida dela sem dente. Viveu 96 anos e sem os dentes dela. Perdeu e não... Esse mal você não vai ter, né? Sei que eu vou morrer com meus dentes. Não vai arrancar, não. Não, de jeito nenhum. Não é de ouro, não, né? Porque quando antigamente era os dentes de ouro, o povo ia lá nas covas, tirava os dentes de ouro do povo, né? Não, mas o esmalte teve aquela moda dos dentes de ouro. Não diga isso, não, pronto. Vão me roubar. Mas é pessoal intransferível. O seu esmalte ninguém consegue pegar para usar na boca de ninguém. Ele é só seu. Porque teve uma época, né, que as pessoas usavam os dentes de ouro. Eu já cheguei a fazer dentadura com um dente de ouro, não, mas um dente prateado, porque o cliente pediu. Mas era cheio de ouro, né? Aí quando morria, o pessoal ia lá tirar os dentes de ouro da pessoa. São padrões de beleza. Existia uma época, eu já atendi uma paciente que ela achava bonito o grampo da prótese removível, quando tinha, sei lá, seus 15 anos. E aí foi um dentista na cidade dela, e ela foi lá com todos os dentes bons e pediu para ele arrancar os 4 dentes da frente. Sério? E fazer uma removível com um grampo nos caninhos que ela achava bonito. Sério? 15 anos. E o cara assim fez. O cara tirou os 4 dentes e fez. E aí, quanto mais o tempo passa, mais aquele osso que tinha um dente, que o dente foi extraído, ele reabsorve. Essa pessoa precisou passar por um tratamento muito complexo. Ela fez enxerto, fez implante. Eu, graças a Deus, não precisei de enxerto, né? Não precisou. Eu sempre deu certo, né? Eu não perdi nenhum pino que já... Esse tempo todinho, né? Foi a tua vantagem, né? A tua grande vantagem do teu trabalho, fora as outras dificuldades, foi que você não precisou fazer reconstrução óssea. A gente precisou apenas colocar os implantes. Isso foi muito bom. Graças a Deus. Certo. Tem que agradecer, né? Nossa, eu nem acredito que eu passei essa fase agora novamente e já estou aqui. Eu acordo de manhã, já fiz, já extraí os dentes, já tenho o implante, não acredito. Que maravilha. Gravou isso aí, pegou? Vocês não choraram não com pena de mim? Eu topasse, eu conto, tá? Vocês vão chorar? Eu não choro porque eu já ouvi várias vezes. E hoje eu tô, na verdade, a felicidade. Parou? Porque... Não, continua. Pode contar. Não, assim, nem sei mais. Eu pensei que eu tinha parado. Não, porque é muito triste. A menina de 15 anos, quando eu perdi o primeiro dente, né? Muito triste. Isso marcou muito a minha vida. Com certeza. Você traz consigo essa lembrança ruim. E o medo do dentista fazer aumentar. E cada vez que eu ia era um sofrimento. E eu acho que é da minha família, né? Talvez a calcificação, os dentes eram fracos. Deve ser a genética, né? Porque meus irmãos também, todos eles. Frutos de uma época, né? Todos usam prótese, todos. São 8 irmãos. Porque não tinha assistência de frequentar um filho, levar para dentista, né? Fazer essa higienização. Era outra
era outra filosofia, cultura, outra cultura. Era, outra se cultura. a gente fosse dormir e escovasse o dente, se não, eram 8 filhos, como é que minha mãe está correndo atrás de 8 meninos para E o conhecimento também mudou muito, né? É. Hoje em dia a gente sabe que alimentos ricos em carboidratos simples, açúcar, eles predispõem a aparecimento de cáries e aí, né, e outras doenças bucais, né? E Fora tem que- olha, doutor Paulo, que eu já vi de gente sofrendo na minha geração, né? Eu estou com 69 anos, de dor de dente, da cara inchar, né? De não ir trabalhar com o dente inchado. É uma Os homens não dor- faziam nem a barba, né? inchava o dente. E aquele sofrimento, se faltar o trabalho porque está com dente, né? E não vai trabalhar porque está com dor de dente. Isso aí eu passei a minha vida toda vendo isso. As pessoas sofrerem com os dentes e ter medo de E hoje o ir pro Hernani, dentista. teu filho, não tem uma cárie, né? Nunca teve. Porque desde cedo Aqueles a mãe estava dentão. lá, ó. Meu pai nosso. Tá com quantos anos, No- Hernani? No dente de leite, tá com 29 anos, 30 anos, nos dentes de leite dele, eu já estava na cadeira do dentista comigo. Que maravilha. Já estava lá. Os dentes dele, os primeiros lá, né? Foi tudo com dentista extraído, né? Incisa, chama. Né? Tudo com dentista, fez aquele tratamento. Fui eu que tirei os dele, foi, não? Foi, você tirou um e outro, a médica tirou outro. Mas que ainda tem um para tirar, né? Tá Eu não só lembro. adianta. E fez aquele tratamento arcada dentro da. As peças na boca para ficar com os dentes todos alinhadinhos, Alinhadores, né? os alinhadores Fez invisíveis. esse tratamento para Odontia. ser bem uns 2 anos com ele pro médico para botar os dentes dele, para ajeitar. E ele tem a dentição perfeita, né? Tem sim. Muito bonito, né? Aí foi a mãe ali, ó. Cuidando dos dentes dele. É muito importante os dentes da gente. Não tem. É para tudo, né? Para comer, para se alimentar. Não é só estética, né? Não é só estética, não. Mastigação da gente é muito importante. Né? A pessoa mastigar direito. Agora eu sofri esses dias, assim, quando eu tirei, fiquei só com esse da frente mastigando, parece horrível mastigar sem a dentição. Quando eu botei a peça agora, já mastiguei do outro jeito. Ou seja, é qualidade de vida. Qualidade Tem muitas de vida. pessoas que pensam que odontologia, por uma questão mercadológica, que a gente bate muito na estética, um antes e depois, olha como era feio, olha como ficou bonito. Tem muita gente que pensa que se resume a isso. Odontologia é antes e depois, ia estar feio e ia ficar bonito. A E não saúde é isso, né? da gente, que é muito importante a dentição. Geralmente quem saúde, pensa isso tem todos os dentes, porque não sabe como é ruim viver sem Não sabe. mastigação. Quem tem os seus dentes não sabe o que sofre uma pessoa que não tem os dentes. Qualquer deficiência que a gente tem, por mais insignificante que seja, ela é importante. E os dentes é super mega importante. Não deixa de ser uma deficiência física. É uma deficiência Você física. perder um dente é como você não ter um membro. É uma deficiência. Eu considero. Isso me abalou muito pra mim, a vida inteira. Até quando a gente vai namorar, é muito esquisito. Com certeza. Até pra namorar. Eu acho que até o rapaz pegar uma moça pra namorar. Não quero, não. Ele assim, né? Isso melhorou muito também o relacionamento amoroso. Mas demais mesmo. Dona Conceição, a gente está chegando aqui nos finalmente do nosso podcast. Eu queria agradecer muito sua presença, nossa paciente número 1. Não foi à toa que eu lhe chamei. A gente já está há quase 10 anos, 8, 10 anos trabalhando nesse seu processo de reabilitação e de ressignificação do seu sorriso. E foi muito bom ter ouvido sua história e ter compartilhado com quem está ouvindo a gente. E aí eu queria aproveitar a oportunidade de pedir para você que chegou até aqui para curtir o nosso canal, para continuar recebendo nossas atualizações e que se você tiver uma sugestão de alguém que você queira que a gente traga aqui para conversar, que coloque aqui nos comentários. Muito obrigado e até a nossa próxima atividade. Forte abraço.